Entrevista com o Vampiro é uma obra de gótica escrita por Anne Rice, que atualmente é sua adaptação mais recente está na terceira temporada, mas antes disso teve outras duas, uma um pouco mais aclamada, mas que ainda tem suas controvérsias, e uma segunda que realmente não é bem vista pelo público, mas que também acaba sendo, gerou um status cult devido a algumas interpretações de alguns personagens por certos atores. Nesse vídeo, iremos falar da primeira, que conta com Brad Pitt, Tom Cruise e Kristen Dunst no elenco. Então me acompanhe enquanto eu conto os bastidores e a história do filme. Antes disso, vamos contar um pouco mais sobre a autora e o que a inspirou a escrever essa obra. Anne Rice, nome de batismo Howard Ellen Frances O'Brien, que depois ela veio mudar por questões de ser um nome que ela não gostava, nasceu em Nova Orleans, mas passou o começo de sua vida se mudando por vários locais nos Estados Unidos, e perdeu sua mãe com 15 anos de idade, com ela sendo vítima de morte por alcoolismo. Ela conheceu seu marido quando estava em uma classe de jornalismo na Richardson High School, e com o passar dos anos eles tiveram que enfrentar muitas coisas, tipo relacionamento à distância, mas ele sempre fazia, de alguma forma funcionar. Anne também viu o nascimento do movimento hippie e teve que largar uma graduação devido a não conseguir pagar a faculdade. O casal teve então a filha Michelle no dia 21 de setembro de 1966, e quando ela tinha 4 anos, eles descobriram que a criança tinha um tipo de leucemia e ela veio a falecer um pouco antes de conseguir completar 6 anos. Ainda sentindo a perda da filha, Rice, incentivada por um dos estudantes de seu marido, começou a escrever seu primeiro livro, Entrevista com o Vampiro, a partir de uma história curta que ela tinha escrito entre os anos de 1968 e 1969. Completando a história em 5 semanas, ela tentou várias editoras para ver se elas iam publicar, mas recebiam um não, e isso acabou desenvolvendo o CD, ou Toque, como conhecemos aqui no Brasil. Em agosto de 1974, ela foi até uma conferência de escritores em Squaw Valley, e lá conheceu seu futuro agente, Phyllis Seidel. Depois de uma conversa, ele aceitou ajudá-la e em outubro daquele ano conseguiu vender o livro para Alfred A. Knopf. Por Anne, com isso, Anne recebeu um adiantamento das vendas, $12.000, o que era muito para um escritor naquela época, que recebia às vezes um adiantamento muito menor. Em abril de 1976, o livro finalmente foi lançado. Por conta do sucesso de vendas, no ano seguinte, Anne e seu marido foram aproveitar para viajar para a Europa e Egito. Antes de explicar toda a história, já é de conhecimento geral que a personagem Cláudia é uma referência clara à sua filha Michelle, e foi por um pedido da editora que algumas coisas foram mudadas entre elas. Entre elas, a sobrevivência da mini vampira, onde no primeiro manuscrito ela sobreviveria e a história terminaria com um final mais ou menos feliz. Mas para que o livro vendesse mais, mudanças foram feitas, e uma delas foi a morte de Cláudia. Muitos dizem então que Anne teve que ver sua filha morrer 2 vezes. Após o lançamento do livro, Anne ainda escreveu ainda mais de uma coletânea chamada Crônicas Vampirescas e também suas séries irmãs, que são A Vida das Bruxas Mayfair, e outras que iam desde contos eróticos a livros bíblicos. Em 1978, os Rice tiveram então seu segundo filho, Christopher, que assim como o pai e a mãe se tornou um escritor, e ambos, marido e mulher, resolveram parar de beber para não gerar uma confusão na infância do menino. Stan, infelizmente, veio a falecer devido a um câncer no cérebro em 2002, quando tinha 60 anos. Ele sofreu um AVC e acabou falecendo por complicações no mesmo ano, no dia 11 de dezembro de 2021, com 80 anos, com Christopher depois informando à imprensa que ela foi enterrada no mausoléu da família, junto de seu marido e filha. Bom, agora como sabemos todo o processo que ocorreu para a criação do livro, vamos saber como que ocorreu então a história da primeira adaptação dele. Então, tudo começa quando a Paramount Pictures compra o direito da adaptação logo após o livro ser publicado. Mas ficou tanto tempo em Developer Hell, que é o que a gente chama quando fica muito tempo sem ser desenvolvido o projeto, que os direitos foram vendidos, então voltaram para a Anne e eles foram vendidos novamente para a Warner Bros., que entrou em contato com o diretor Neil Jordan para dirigir após ver o sucesso do filme Três pelo Desejo, que no original é The Crying Game. Ele gostou dos temas presentes na obra de Rice e só aceitou dirigir com a condição que ele poderia escrever seu próprio roteiro, mesmo não sendo creditado com isso no final do filme, sendo que pelo jeito o roteiro foi uma junção tanto do roteiro dele quanto de Rice, que a Rice também escreveu um roteiro da parte dela para adaptação. O filme então teve uma verba de $70 milhões para ser feito. O primeiro papel a ser escolhido foi de Lewis, mas devido à homofobia inerente de Hollywood, ela escreveu o personagem para ser uma mulher com um Cher, sendo considerada para o papel, escrevendo até uma música para o filme junto de Shirley Eckhardt. Mas Rice voltou atrás e Brad Pitt foi escolhido para o papel. Para essa adaptação,
Rice e os fãs queriam um ator britânico, Julian Sands, mas o produtor queria um nome mais conhecido. Consultaram o ator Daniel Day-Lewis, mas ele recusou devido a não querer fazer um vampiro. Então eles chamaram Tom Cruise, que logo aceitou devido a conseguir um salário de 10 milhões e uma parte do lucro dos filmes. Ele criticou muito essa contratação e até chegou a falar que ele era tão nestágio quanto o Edward J. Rawson é Red Butler, e a escolha foi tão bizarra que ela não conseguia imaginar isso funcionar. Ela tentou demais mudar a escolha, colocando nomes como John Malkovich, Pete Weller, Jeremy Irons, Rutger Hauer e Alexandre Godunov. E eu peço que vocês vejam fotos deles jovens para ver se era realmente uma boa escolha da parte dela. Na minha, muitos deles realmente poderiam fazer o papel na parte física, até mesmo sugerindo fazer uma troca com o Pete, sendo, o Brad sendo Lestat e o Tom Cruise sendo o Lewis. Ela teve sua boca calada no momento que viu o filme completo e a primeira cena de Tom como Lestat, falando que ele realmente cooperou o personagem e depois ligou pra ele para pedir desculpas por não ter confiança nele, querer ele fora do filme. Resumindo, ela admitiu que estava errado. Mas ainda bem, tem muitos que não admitem, mas ela teve o culhão de fazer isso. River Phoenix faria um entrevistador que no livro futuro descobrimos que se chama Daniel Mullen, mas viu sua morte precoce 4 semanas antes das filmagens. Chamaram então Christian Slater para fazer o papel e ele doutou seu salário, que ele ganhou com o filme, para umas organizações de caridade que o River gostava. Uma dedicação a ele foi feita no final do filme. Mesmo com todos os problemas em questão de Lestat, o pior personagem para se encontrar foi Claudia. Eles primeiro procuraram uma atriz entre 5 e 6 anos de idade, igual ao personagem no livro, mas por ser um papel muito pesado para qualquer criança nessa idade, eles então aumentaram um pouco a idade, e depois de várias opções, inclusive uma de Julia Stiles, Kirsten Dunst foi escolhida para o papel, depois de todos verem que ela seria capaz de conseguir fazer a personagem de Claudia quando ela fica mais velha, mas ainda mantém aquele corpo infantil. As gravações ocorreram primariamente em Nova Orleans e Londres, com algumas silhuetas sendo em São Francisco e Paris. Nova Orleans recebeu as gravações da plantação de Lewis, que foi uma combinação de duas diferentes para conseguir ter aquela coisa, e claro, para recriar o local do final do século XVIII e começo do XIX, eles foram até uma parte francesa de Nova Orleans e o set foi construído toda a volta do rio Mississippi. Londres recebeu as gravações internas da casa de Lewis, Lestat e Claudia, e a suíte que Louis e Claudia ficam em Paris. O Teatro de Vampire e as catacumbas que os vampiros de Paris vivem. Essas cenas foram construídas no Pinewood Studios, com eles sendo desenhados por Dante Ferretti, e Paris recebeu as gravações externas dessas cenas, menos a casa, onde a família vampírica vive, já que ela se passa em Nova Orleans, então teve que ser gravada externamente por lá. Eles também se utilizaram de São Francisco somente para fazer a gravação de cenas que voltam para o presente, para mostrar o exterior do hotel que o Lewis está fazendo na entrevista e para cenas da Golden Gate Bridge. Como também é um fato conhecido, Brad admitiu que em uma entrevista que estava miserável enquanto gravava, por causa das gravações sendo 90% do tempo de noite, e quando eles estavam em Londres, terem que se preparar para o inverno que estava lá. Ele também não curtiu muitas mudanças feitas no roteiro, principalmente quando ele ser um admirador da obra original. Os efeitos visuais foram supervisionados por Stan Winston e seu time, e os efeitos foram feitos por Robert Legato junto da Digital Domain. O time de Winston ficou responsável por fazer o design das aparências dos vampiros e suas maquiagens, com eles fazendo uma técnica com extensão translúcido azul para fazer as veias das faces dos atores. Para isso era necessário que os atores ficassem de cabeça para baixo durante 30 minutos, para que assim o sangue fosse para a cabeça deles e às vezes ficassem mais aparentes, devido a isso acontecer, e permitindo os desenhos de maquiagem conseguissem traçar elas. Efeitos digitais foram somente usados para melhorar alguns efeitos práticos, como a cena da queimada da plantação do Lewis e da transformação de Lewis e Claudia. A cena onde Claudia corta o pescoço de Lestat foi feita usando primeiro com Tom Cruise com uma prótese no pescoço, que soltava sangue quando ela era cortada, e depois trocaria para um animatrônico que iria se deteriorar quando sangrava. Para os dentes, eles fizeram utilizando um molde contra a parte dentária superior dos atores e feito com um acrílico tão fino que, para não impedir a fala dos atores, mas que eles quebravam muito fácil, e com isso foram criados vários dentes de diferentes tamanhos para cada ator. O menor para cenas de conversa e outro para cenas que eram para ser de terror. O Winston e seu time criaram um modelo que mostra restos de Claudia com Madeleine, usando arquivos de fotos de vítimas da bomba atômica de Hiroshima para inspiração. Vou deixar aqui na descrição nos comentários o blog da escola do Sam Winston, mostrando cada passo a passo de como foi feita esses efeitos do filme. Isso tudo em inglês, mas caso não saibam, vocês podem clicar na opção de do seu navegador para traduzir a página e conseguir ler. Mas só as imagens mostram como o trabalho todo foi feito. A trilha do filme foi escrita por Elliot Goldhall, e com ela ele conseguiu ser indicado para o Oscar de melhor trilha sonora, mas perdeu para um filme chamado O Rei Leão. A trilha começa com o canto católico Libera-me, com as letras Libera-me Domine de Morte a Eterna, que significa Me Salve Lorde da Morte Eterna, para Libera-me Domine de Vida a Eterna, que troca a morte eterna para a vida eterna, já que é uma representação da angústia de Lewis. E a música final é um cover de Sympathy for the Devil, cantado pela banda Guns N' Roses.
Uma versão bruta do filme foi mostrada para audiências testes, que falaram que o filme tinha muito sangue e violência. É uma obra de vampiro, né? Claro que ia ter sangue e violência, não sei o que os caras pensaram nessa época. Essas ações não eram aprovadas pelo diretor, e foram idealizadas pelo produtor David Goffin, que queria muito ver o que a audiência queria para fazer mudanças no filme. Com isso, 20 minutos foram cortados ou misturados com outros para a versão final, que foi para os cinemas. O filme foi lançado oficialmente no dia 11 de novembro de 1994, e a história dele é a seguinte, caso você não saiba. O filme começa em São Francisco com Daniel Molley se preparando para entrevistar Louis de Poindulac, que disse ser um vampiro. Eu estou chamando ele de Daniel Molley, mesmo ele não sendo dado um nome nesse primeiro filme, no primeiro livro, nem no filme, mas tem que chamar desse jeito, porque como o personagem é chamado, não vou ficar falando do entrevistador, não sei o que, Eu vou chamar ele logo como um nome que todo mundo já sabe, que é Daniel Molley. Faz o jornalista ser cético, mas após demonstrar suas habilidades e aparência, faz o outro acreditar. Ele então começa a contar a história de sua vida humana, como mudou em plantação na Louisiana de 1971, mas que após a morte de sua esposa e filha recém-nascida, ele começou a se afundar na bebida. E apostas. Em uma noite, ele foi atacado pelo vampiro Lestat de Lioncourt, que após saber de como o Louis não estava satisfeito com sua vida, oferece se tornar como vampiro. A trama por trás da depressão do Louis é diferente no livro, onde o que faz o Louis ficar desse jeito é o suicídio do irmão mais novo, que era super religioso. E o Louis é meio cético no livro em questão de religião, ele não acredita mais tanto. E numa discussão que ele teve com o irmão, ele debochou de sua fé, ele começou a rir da fé do irmão. E com isso, ele acabou se suicidando pulando do telhado da casa. Isso é retratado na série nova que tem da AMC, que agora tá na Netflix, tanto na Netflix quanto no Prime Video. Mas tanto o irmão quanto essa família do Louis, que ele tem uma irmã, uma mãe, foram apagados dessa adaptação. Após pensar um pouco, Louis aceita, mas antes de fazer isso só faz passar por um último dia como humano e ver seu último nascer no sol. Isso também realmente acontece no livro. Ele realmente vê o seu último nascer no sol. Na série, decorrendo, eu posso fazer um vídeo sobre a série. Isso também ocorre, mas o último nascer do sol dele é vendo o irmão se suicidar. Então, não é uma coisa muito boa de ser feito, mas foi sendo lindo também. E ao cair da noite, no cemitério da família, no terreno da plantação, Lestat transforma Louis, e logo se arrepende depois de ver o estilo de vida que Lestat leva ao se sustentar. Com isso, Louis tenta sobreviver somente com sangue de animais. Os servos da casa de Louis não começam a desconfiar de seu senhor e seu convidado, e após matar uma serva sem ter essa intenção, ambos os vampiros queimam a casa da plantação e fogem para viver em outro local em Nova Orleans. Devido ao seu estilo de vida, Louis estava passando muita fome, então encontrou uma menina sozinha em casa junto de sua mãe, que morreu da praga que estava ocorrendo naquela época. Então, sem pensar, começa a sugar o sangue da menina com Lestat chegando depois e usando Louis dançando com o cadáver da mãe dela. Mas não querendo que Louis o abandone, Lestat leva a menina até a casa deles e a transforma em uma vampira, para ser a filha deles, mesmo essa adaptação não tendo muita coisa de homossexualidade. Eles ainda tratam a Cláudia como filha deles, então eles acabam chamando de Cláudia sempre porque não sabem o nome dela. Louis a trata como sua filha, e quando Lestat começa a ter um apreço por ela, começa a treinar para ser uma máquina de matar sem misericórdia. Ele ensina, ele contrata o professor para ela tocar piano, ele leva ela em concertos com famílias para eles devorarem eles depois. Então, resumindo, ele tá tratando ela como uma pupila dele mesmo. Depois de alguns anos morando juntos, Cláudio percebe que não pode crescer e ficará preso nesse corpo de criança para sempre. Isso somente aconteceu após Lestat e Louis encontrarem um cadáver na cama dela, e o primeiro tem uma discussão com a menina por conta disso. Essa discussão fez Cláudio fazer um plano junto de Louis para se livrarem de Lestat de uma vez. Ela mata um par de gêmeos por overdose e usar de presente para Lestat para ele sugar o sangue morto. Uma das coisas que vampiros não podem fazer isso é sugar sangue de cadáver, porque isso os deixa fraco. Junto do ópio, que é o que ela deu de overdose para os meninos, sabe que aconteceu, Então fica fraco. E com isso ela pega uma faca e passa no pescoço do seu criador. E junto de Louis joga o corpo dele, que já está se decaindo, no pântano. As semanas se passam e Louis conta para Daniel que ele e Cláudio começaram a pesquisar sobre vampiros e planejar uma viagem para a Europa para tentar encontrar outros de sua espécie. Mas na noite que eles iam viajar, Lestat aparece com uma aparência grotesca e ataca ambos. Mas Louis coloca fogo nele e depois na casa, que acaba se espalhando por toda a parte francesa de Nova Orleans, com o pai e filha conseguindo escapar do navio e enfim iniciando sua jornada. Eles viajaram por toda a Europa, mas sem sucesso de encontrar novos vampiros, até que eles resolvem parar em Paris. Lá, em uma noite, Louis acaba encontrando Santiago e Armand, dois vampiros de Paris, após esse primeiro ficar imitando o maneirismo de Louis. E o segundo acaba convidando ele e Cláudia para participar de seu coven, o Théâtre des Vampires.
E os dois, né, vão ver uma apresentação deles. E quando estão saindo, Santiago lê a mente dos dois e suspeita que eles mataram Lestat. Depois de uma segunda apresentação, Cláudio vai embora sozinho e deixa a Luz conversando com a irmã, que pede para que ele mande ela embora devido a ela ter sido transformada tão nova e da suspeita de Santiago em relação à identidade do criador deles que eles mataram. Cláudio vai até uma loja de bonecas e se encontra com Madeleine, levando ela até o quarto dos dois no hotel e pede para que Luz a transforme em uma vampira, já que ela não pode e com isso ela conseguiria uma companheira de vida eterna. Luz então faz isso, e logo após os vampiros de Freeze aparecerem e sequestram, eles são levados até as catacumbas, onde Luz é preso em um caixão de ferro e depois uma parede, né, com cimento, tudo para ele não sair de lá. E Cláudio e Madeleine são levados até um local onde a luz do sol passa, o que acontece e ambas viram cinzas. A irmã deixa isso acontecer e espera um dia para libertar Luz, né, que ao ver o corpo de sua filha e aquela que seria a companheira dela daquele jeito, prepara uma vingança. Ele pega litro de gasolina e coloca no local onde os vampiros dormem, tacando fogo e utilizando uma foice para matar quem o ataque ou consiga sair do fogo, incluindo Santiago, que utilizando a foice o corta no meio. A irmã chega a tempo de o salvar de ser queimado também no sol, mas ao chegar da noite, Luz o rejeita, o ter como companheiro por conta do seu estilo de vida e por conta do que ele deixou acontecer com Cláudio. Luz então conta para Daniel sua vida após começar a andar sozinho pelo mundo e com sua primeira vez ao cinema e vendo o sol pela tela e seu reencontro com o Lestat Teorário, que está muito fraco sobrevivendo de sangue de ratos, que suplica para Luz voltar e ficar com ele, mas ele o rejeita e sai. Isso também é diferente no livro, já que Lestat vai até Paris e participa do julgamento que decide o banimento de Luz para o caixão e a morte de Cláudio. Com isso, Luz já tinha visto antes de o procurar em Nova Orleans. A entrevista termina de um jeito ruim, já que Daniel pede para que Luz transforme em vampiro para ser seu novo companheiro, sofrendo o ataque do vampiro que faz sair correndo para o carro para procurar Lestat, enquanto escuta as fitas da entrevista. Quando está atravessando a ponte com The Kid, Lestat pula do banco traseiro e ataca Daniel, utilizando seu sangue para se recuperar e dando a escolha para ele virar vampiro ou não, e assim o filme acaba. O filme foi um sucesso de bilheteria e em seu fim de semana de estreia conseguiu 36,4 milhões de dólares, passando Esqueceram de Mim 2 e ficando em primeiro, e com isso passou Esqueceram de Mim 2 e ficou em primeiro lugar na bilheteria dos Estados Unidos. No final de sua estadia ao cinema, o filme acabou perdendo força para Star Trek e O Meu Papai é Noel, terminando contudo com um saldo total de 329 milhões, junto com a bilheteria mundial, somando com a bilheteria mundial. O filme recebeu críticas mistas, com o pessoal citando a história como um dos pontos mais fracos, junto à atuação de Brad Pitt como Luz, mas sempre citando sets, figurinos, efeitos especiais, e a atuação de Tom e Kirsten como as melhores partes do filme. Bom, esse foi o vídeo dessa retrospectiva de um filme claramente que sem ele não teríamos a série que temos hoje. Ainda pretendo fazer um vídeo sobre Rentes Condenados, sobre os problemas que deu na sua criação, porque realmente foram muitos, uma coisa que até deixou a Anne puta por conta disso. Então deixa um like, se inscreva no canal se estiver no mobile, hypem o vídeo e coloque nos comentários que os filmes vocês querem que eu conte a história de como ele foi feito, claro, a história do filme completo. Até a próxima.